Eu estou indignado como psicólogo ao assistir uma reportagem no Fantástico sobre crianças com TDAH, né? E vejo como indignado porque, assim, trabalho no universo psi, sou psicólogo, tento estudar o objeto de estudo, o meu objeto de estudo são os fenômenos psicológicos e percebo que a psiquiatria se apropria dos fenômenos psicológicos, patologiza, transforma em doença, com essas palavrinhas mágicas na frente, síndrome, déficit, transtorno. Bota isso na frente e tenta transformar fenômeno psicológico em doença. Por mais que tente fazer isso, não é. É inteligência. Como a gente já disse, assim, há algo em comum com a doença que é um mistério. Há algo em comum com a doença que é a minha vontade de superar isso. Sim, só até aí. Se perde... o ser humano quer essa coisa, né? De ter a certeza daquilo. Mas com o psicológico não se dá assim. Perceba, a gente não está falando que a psiquiatria não tem sua validade. Claro que tem. Eu mesmo digo assim, olha cara, se cafeína fosse uma substância que só vendesse na farmácia, eu já tinha ido no psiquiatra, me diz, olha, me dá aí um rótulo, né, de qualquer coisa, com esses nomezinhos na frente, transtorno, déficit ou síndrome, e me receita um café que eu preciso tomar café, eu tomo café todo dia. E café me faz acordar, me faz ficar ativo, eu gosto de café e não abro mão do café. Ou seja, eu quero dizer, as substâncias químicas que o ser humano foi capaz de elaborar durante toda a sua evolução, que são milhares, desde todas as coisas que a gente come, café, açúcar, né, coisas simples, até tudo que se vende na farmácia, na drogaria, até álcool e todas as outras drogas, elas estão no mundo, foram desenvolvidas pelo ser humano para servir o ser humano. A grande questão do viciado é quando a gente começa a ficar escravo, né? Mas elas servem para servir. Então tudo que se vende na farmácia, inclusive os psicotrópicos, são muito bem-vindos, podem inclusive salvar uma vida. Sim. Agora, a questão é que está começando a surgir assim, eu sei, é por causa disso que eu tinha tal problema, eu sei, é verdade, eu sempre fui assim. E se está se fazendo cada vez mais testes que as pessoas estão fazendo, o que você tem é isso aqui, ó. Né? É mais ou menos que nem signo, né? Você é do signo de tal, então por isso que você é assim, assim, assim. Agora você é assim porque você tem tal transtorno, você tem tal síndrome, você tem... E as pessoas estão tentando se descobrir através disso. Olha, essa onda toda, né? Todo mundo indo atrás disso, a grande beneficiada é a indústria de remédios, que ganha milhares de dólares e de euros e do que for, vendendo psicotrópico para todo mundo. E o grande problema é as pessoas começarem a achar que essa é a saída, que essa é a solução. Porque assim não, o diagnóstico é feito e eu tenho aquela agonia, eu tenho aquela... é tal coisa. Puxa, por isso que eu sei, tá. E nada, então toma remédio o resto da vida, fica dependente do remédio. Já está acontecendo, né? Algumas pessoas estão processando indústrias farmacêuticas por tomarem antidepressivo durante muito tempo e de repente sofrerem uma depressão profundíssima, inexplicável, né? Dada por uma química e a pessoa se mata. E já está sendo provado que isso foi ocasionado pelo antidepressivo. Então, assim, isso não é solução. Simplesmente tomar remédio. Tem sua validade? Tem. Tem sua validade no que eu acabei de falar. No sentido de que, sim, eu preciso dessa substância, então isso se dá através de um psiquiatra, sim, que estudou essa substância, tudo bem. Também tem sua validade, né, para, assim, não quero analisar a minha cultura, onde eu nasci, onde eu fui criado, né? As estruturas de defesa que eu criei, isso que se repete. O Freud fala com todas as letras. Na terapia a gente está atrás daquilo que se repete. Então a pessoa percebe algo que se repete, isso que se repete, o psiquiatra chama de doença. É por isso que você... O Freud, a psicanálise e a psicologia, todo tipo de psicologia que não tem medo de entrar no mistério, porque percebe que essa é a essência do seu trabalho, né? Na metáfora disso que se repete, vai trabalhando essas questões culturais e ao isso se repetir de novo,
as minhas saídas vão sendo outras. O psiquiatra fica de olho só no que se repete. O psicoterapeuta vai perceber, primeiro, não vai julgar, não vai moralizar, não vai rotular de nada, nem de doença, nem de nada, isso que se repete, e vai percebendo cada vez por que isso se repete, o que isso comunica. Vai trabalhando essas questões, e aí o terapeutizante, a pessoa que está fazendo terapia, nesse ciclo em que isso se repetiu, vai com uma saída diferente. Antes saía para cá, agora passa a sair para cá, começa a experimentar outras saídas para isso que se repete. Por quê? Porque entrou nisso tudo, porque gastou tempo, dinheiro, energia, às vezes é um saco mesmo falar, entrar em contato com sofrimentos, né? Às vezes das coisas que faltaram na criação que eu tive, sem bodes expiatórios, mas é um processo, né? Eu não quero nada disso, então taca aí uma doença, taca aí um rótulo. Ai, putz, é doença, puta, olha, não precisa falar de pai, não precisa falar de mãe, não precisa falar da educação que teve, irmãos, onde que nasceu, não precisa falar de nada disso, é uma doença. Ops, tem sua validade. Não tenho tempo para fazer terapia, não tenho, e tô com essa agonia aqui, não tô conseguindo parar para fazer a leitura dessa metáfora disso que se repete. Ou seja, isso é as coisas que a gente fala, as cagadas que a gente faz, as coisas que, né, que ganham esse nome, né? Cagada, merda, puta que pariu essa porra, puta de novo, né? Essa coisa que a gente xinga que são os nossos gozos, né? Das neuroses. Não tenho tempo de estar analisando tudo isso. Então tá com o rótulo, toma um remédio, é paliativo, essa solução é paliativa, ela vai daqui ali, ela não, é como colocar um band-aid em cima de uma coisa que está supurada. Ando mais um pouco, mas aquilo tá ali e vai aparecer de outra forma. É importante lembrar isso, porque assim eu fiquei de cara, tá fazendo uma reportagem, daqui a pouco crianças acham meia dúzia lá que combina e que o diagnóstico ajudou a entender uma série de coisas, e não se fala, por exemplo, de coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos, que é as crianças sendo rotuladas de déficit de atenção e sendo obrigadas a tomar Ritalina. E se a mãe ou o pai não quer, porque percebe que aquela droga começa a deixar a criança meio, sabe, em muitos aspectos, o pai e a mãe são processados. E muitas vezes com o perigo de perder a guarda da criança, porque não querem dar Ritalina para a criança. Pessoas que não estudaram o psicológico, que não estudaram Freud, não estudaram as várias caracterologias, que tem várias, tem a do Freud, tem a do Jung, tem todo o pessoal da bioenergética, né? Tem várias fórmulas, várias caracterologizações, né, das instâncias da nossa personalidade, né, que você vai estudar, sei lá, o histérico, o narcisista, né, essa coisa toda. E que tem outros, né, a sombra do Jung, a persona, né, a anima, né, o ânimo, instâncias da personalidade. Não estudou nada disso,